Livro de Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Vamos aprender com o Espírito Santo, amém? Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, quem encobre sua transgressão, seus pecados, pode até encobrir do homem, a gente estava falando aqui, né? Pode até encobrir do homem, pode até estar bem feito, ninguém descobre, mas alguém consegue esconder alguma coisa de Deus? Não. Pode até esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde. Porque diante de Deus está tudo patente, está tudo descoberto. Então aquele que encobre, que oculta, que esconde o seu pecado, a Bíblia diz que ele nunca vai prosperar. Ele nunca vai prosperar, ele vai pôr a mão, vai fazer, vai acontecer, mas a coisa não vai andar para frente. Por quê? Porque há pecado oculto. Você lembra daquele, veio agora, o Acã, lembra do Acã? Que Deus falou, olha, eu vou derrubar o muro de Jericó, vocês vão entrar, aniquila tudo e não toma nada, porque se você tomar alguma coisa vai ser anátema. E Acã foi lá, pegou a capa babilônica e pegou os ouro lá, algumas coisas lá, e escondeu debaixo da tenda dele. Ninguém viu, mas Deus viu. E aí foi aquela coisa toda até descobrir até chegar nele. Mas enquanto isso, deu um trabalhão para o Josué para tentar descobrir tribo por tribo, família por família, para saber quem pecou, por que eles perderam a guerra. Por quê? Porque alguém tinha pecado. E estava oculto, estava escondido o pecado. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Só que nada vai ficar em oculto. E não prospera. Eles foram até para a guerra, para ganhar a batalha, uma guerra pequena, com pouca gente. Mandaram só 3.000 homens, mas perderam a guerra. Por quê? Porque tinha pecado no meio deles. E quando há pecado, você pode ir para a batalha, vai perder. Você pode abrir uma empresa, a coisa não vai andar. Por quê? Porque a palavra de Deus não mente. Aquele que encobre o seu pecado nunca vai prosperar. Mas, olha aqui, versículo, continuando. Mas o que as confessa e deixa, alcançará. E o que é confessar? É você chegar diante de Deus e falar, Senhor, pequei, somente pequei. Mas Deus já não sabe que ele pecou? Deus sabe. Mas Deus quer que a pessoa reconheça o seu erro. Porque a gente, a partir dos 7 anos de idade, você já vai entender o que é certo e o que é errado. Aí depois dos 13 anos, aí você vai entender mais. Depois dos 18, depois dos 21, aí você já está com todo o entendimento, né? Do que é certo e o que é errado. Então, confessar é você falar com Deus e também confessar com a pessoa que talvez você precisa confessar. Olha, eu fiz algo errado, eu peguei algo que não devia ter pego, eu falei mal de você por trás, eu julguei você e não era bem isso que eu tinha julgado, me perdoa, glória a Deus. É honroso, você sabia que é honroso? Você reconhecer que você errou e você chegar na pessoa e falar, olha, eu quero falar com você o quê? Me perdoa. Porque aquele dia eu falei isso e eu estava errada. Eu errei. Sabia que Deus se agrada quando a gente faz isso? Quando a gente reconhece que a gente errou? Porque tem muita gente que às vezes comete erros, pede perdão para Deus, mas não pede perdão para a pessoa. E acha que está tudo bem, tá não. Deus vai fazer, como se diz, o mundo é redondo, vai fazer a coisa girar de novo e vai fazer você chegar na mesma situação para você pedir perdão para a pessoa. Deus faz isso acontecer, glória a Deus. Então tá falando, mas o que confessa tem que confessar, tem que falar, tem que se arrepender e deixar.
Não basta só confessar, tá tudo bem. Pedir perdão para Deus, tá tudo bem. Mas você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar todo o embaraço que chama pecado. Você tem que se arrepender de todo o seu coração. O verdadeiro arrependimento vai fazer você olhar para o pecado e ter nojo e falar: meu Deus, me perdoe, eu errei, pequei, eu nunca mais, meu Deus, me ajuda, nunca mais eu vou fazer isso. E você pegar nojo daquilo, você pegar raiva daquilo, e você nunca mais, o diabo pode tentar você falar: aqui não, Satanás, já estou vacinado, glória a Deus. Então, isso é deixar realmente. Tem que deixar. Tem muita gente que está assim. Peca, pede perdão, volta a pecar. Peca, pede perdão, volta a pecar. Tá? É como se diz, cada pecador, todos nós somos, concorda comigo? Não existe um justo sequer na face da terra, senão não precisava Jesus ter vindo. Mas o quê? O que Jesus está falando? Que é aquele tipo de pessoa que já fica com a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? Ela peca, e para ela é normal. Pecar é normal. A pessoa que peca e pede perdão, depois peca e continua pecando, ela acha que é normal. Daqui a pouco ela se torna uma coisa normal, uma rotineira. Que para ela você vai falar: isso é pecado, é errado. Ah, para! Não é bem assim não. Você está entendendo? Tem gente que é assim, que leva o pecado dessa forma. Mas o Senhor está falando, você tem que confessar a Deus e a pessoa e deixar, abandonar todo o pecado. E aí, o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai alcançar a misericórdia de Deus. Glória a Deus, porque Deus é o Pai misericordioso. Ele tem misericórdia. Deus é misericordioso. Mas nós também não podemos esquecer que Deus é justiça. Ele tem misericórdia. Ele dá 1001 oportunidade para a gente alcançar a misericórdia dele. Mas chega uma hora que ele deixa e vem com juízo. Vem com justiça. E hoje é dia de misericórdia. Glória a Deus, para mim e para você. Em nome de Jesus. Volta umas páginas aí. Vamos no Salmo 32. Davi, ele pecou. E ele não estava bem. Quando a pessoa está no pecado, ela não está bem. Mas Deus fala que quem alcança, né, misericórdia, o perdão, né? É feliz. Salmo 32. Diz assim: bem-aventurado, cuja transgressão é perdoada. Então, feliz a pessoa que o seu pecado é perdoado. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Quer dizer, o coração do homem, né? Aonde que saem as coisas ruins? Do coração do homem. Por isso que a palavra de Deus fala que tudo que tiver que guardar, guarda o quê? O teu coração. Os adultérios saem do coração, as maldades saem do coração, os enganos. Por isso que o diabo tenta lançar seta para sujar o quê? O teu coração. Porque ele quer o que? A semente dele aonde? No seu coração. Mas está amarrado em nome de Jesus. Versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Glória a Deus. Então Davi, como que Davi estava? O pecado, o que ele faz com a pessoa? Ele faz a pessoa se calar. A pessoa que antes era alegre, que era feliz, que falava, de repente a pessoa fica no canto, a pessoa se emudece, a pessoa fica em silêncio, porque ela se sente a pior pessoa do mundo, não é verdade? A pessoa que se arrepende verdadeiramente. E Davi estava aqui, ele disse: enquanto eu me calei, as minhas estruturas, os meus ossos envelheceram, se enfraqueceram. Porque quando você está ali debaixo do embaraço do pecado, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de louvar, você até quer orar, mas você não tem força para orar. E você vai ficando o quê? Com a sua estrutura espiritual fraca. E era assim que Davi sentia. E além de, Davi disse aqui, que de dia e de noite,
se a mão de Deus pesava sobre ele. Como, irmã Lucélia? A consciência. Porque quando você está no erro, a sua consciência pesa ou não pesa? A consciência não fala, você fez isso errado. Você precisa consertar isso. E Davi disse que de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre ele. Por quê? Porque a consciência dele acusava ele. Você errou, você pecou, você precisa consertar isso. Você precisa pôr sua casa em ordem. Você precisa se acertar. E ele falou tudo isso. Versículo... E ele tinha perdido também a alegria. Ele não tinha mais humor, tinha perdido a alegria. Então o pecado, ele vai silenciar você. Ele vai secar a sua estrutura espiritual. Vai fazer você ser uma árvore seca. Vai fazer com que você tenha dor de consciência. Que a tua consciência vai te acusar. E vai fazer você perder a alegria da salvação. Tudo isso o pecado vem, embaraça a pessoa, atrapalhar a vida da pessoa. Mas olha o que Davi fez aqui no versículo 5. Davi disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Qual é a solução? O que eu tenho que fazer para sair das amarras, dos embaraços do pecado? Porque pecar, todo mundo está sujeito a pecar, infelizmente. Mas o que eu tenho que fazer? Davi chegou na solução. Eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar para Deus o meu pecado. Eu tenho que confessar todo o meu pecado e toda a maldade que há no meu coração. Eu não vou encobrir nada. Eu não vou esconder nada. Mas eu vou rasgar meu coração e falar tudo para o meu Deus. Você está entendendo? Ele falou isso, por quê? Porque ele entendia que o que está escrito lá em João 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Davi falou, não tem saída. A saída é eu reconhecer meu erro, falar tudo para Deus o que eu fiz de errado e clamar pela misericórdia dele, para ele ter misericórdia de mim. Você está entendendo? E é o que nós temos que fazer. Glória a Deus. E olha que mais. Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O que Davi quis dizer com isso? Ele quis dizer, se eu me arrependo dos meus pecados, se eu confesso, se eu clamo por misericórdia, se eu me arrependo de todo o coração, de toda a maldade, Deus vai me perdoar. E Ele vai me fazer santo de novo. E quando eu estou santo de novo, eu estou limpo na presença de Deus, eu vou orar a Ele e Ele vai me ouvir. Eu vou clamar ao meu Deus e Ele vai me ouvir, porque Ele é misericordioso. Glória a Deus. E ele disse, e eu vou buscar esse Deus enquanto se pode achar. Porque se vier muitas águas, tentar transbordar sobre mim, não vai me atingir. Por que não vai me atingir? Porque eu me reconciliei com meu Deus. Eu tive um conserto com meu Deus. Eu confessei meu erro. Eu confessei meu pecado. Deus teve misericórdia de mim. Então o que Davi queria dizer, minha irmã? Quis dizer o seguinte, enquanto eu posso, eu vou buscar a Deus. Enquanto eu puder achar Deus, eu vou buscar a Deus. O dia de buscar a Deus é hoje. O dia da salvação é hoje. O dia de colocar a nossa casa em ordem é hoje. O dia de clamar por misericórdia é hoje. É hoje enquanto eu posso encontrar Ele. Por quê? Porque eu não sei nem o dia nem a hora que Ele vai voltar. A qualquer momento Ele vai vir. E Davi disse aqui, porque ao transbordar de muitas águas, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, quando vier um grande problema contra mim, quando vier essa multidão de águas, são problemas, são diversidades, são dificuldades, são situações que se levantam. Quando se levantar contra mim, não vai me atingir. Por quê? Porque eu estou escondido no meu refúgio, que é o Senhor. Eu me reconciliei com Ele.
O diabo vai olhar para mim, não vai ter mais onde me prender, não vai ter aonde me afrontar, não vai ter mais como apontar o dedo e me acusar. Sabe por quê? Porque eu coloquei a minha casa em ordem. Minha vida está em ordem com Deus. Eu reconheci o meu erro. Glória a Deus. É isso que Davi estava dizendo. Versículo 7. Tu és o lugar em que eu me escondo. Nós temos que nos esconder no Senhor. Amém, igreja? Tu me preservas da angústia. E tu me cinges de alegre cantos de livramentos. Glória a Deus. Davi que estava calado lá atrás. Davi que estava com a consciência pesada lá atrás. Davi que não dormia nem de dia nem de noite, que não tinha mais alegria. Agora Davi já estava orando. Agora Davi estava se escondendo em Deus, se abrigando, fazendo Deus seu refúgio. Agora Davi estava declarando que Deus livrava ele da angústia. E agora Davi estava cantando louvores de livramento. Glória a Deus. Quando o inimigo tenta armar cilada para embaranhar você em alguma situação, em alguma tentação, em algum pecado, às vezes com palavra, tenta segurar você, às vezes com atitude, às vezes fazendo você executar alguma coisa, o inimigo tenta amarrar ali a pessoa, embaralhar a pessoa ali em coisas para poder prender, né? Mas veja, o pecado roubou a alegria dele, fez ele ficar em silêncio, fez ele ficar triste, fez ele ficar com dor de consciência, fez os ossos dele se secar, né? Davi estava triste até que ele entendeu que ele tinha que confessar. Agora Davi, quando confessou, Davi já estava orando, Davi já estava louvando na presença de Deus. Glória a Deus, o louvor voltou. Agora ele estava exaltando o nome do Senhor, ele estava fazendo do Senhor o esconderijo dele, glória a Deus. Ele foi restituído à presença de Deus. Hoje a pessoa, qualquer um de nós, podemos ser restituídos na presença de Deus. Amém. Oi, irmã Lucélia, mas tem gente que pecou feio. Tem como? Deus perdoa? Se ela se arrepender de coração, tem que ser de coração. E ela deixar o pecado e falar nunca mais, aqui não. E ela se esforçar na presença de Deus, buscar Deus, sabe? E deixar o pecado, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. E aí Deus restitui o filho na presença, Deus restitui a alegria da salvação, Deus restitui tudo na vida da pessoa. Mas tem que haver o verdadeiro arrependimento. Deus não olha para a aparência, Deus olha para onde? Deus sabe quem se arrependeu de verdade e quem não se arrependeu. Porque tem muita gente que diz que, eu me arrependi, mas foi apenas um remorso. Porque quem só sente remorso, volta a pecar. A pessoa que se arrepende de verdade, ela abandona o pecado para sempre. Mas a pessoa que foi só um remorso, ela vai voltar a pecar, vai ter remorso, vai voltar a pecar. Você está entendendo? E arranja mil desculpas. E arranja até culpado porque está pecando. Se possível, até acusa alguém. Não, estou pecando por causa de fulano. Não, porque se ele não fizesse isso, eu não estava pecando. Não, cada um é livre. Você está entendendo? Eu e você somos livres. Jesus falou que a tentação vem para toda, a aflição vai vir para todo ser humano na face da terra. Vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para todo mundo na face da terra. Só que Jesus falou que aquele que está na presença dele, ele vai dar um escape. Que escape é esse, irmã Lucélia? É quando você vai para fazer algo errado, o Espírito Santo fala, não faz. Não vai, que não é minha vontade. O Espírito Santo vai falar com você. Às vezes o Espírito Santo dá sonho. Deus dá alerta na palavra. Ele fala de várias maneiras. Às vezes usa até a boca do ímpio, não faz. Mas Deus avisa. Por quê? Porque você teme a Ele dá o escape. Glória a Deus. Então não tem como a pessoa falar, eu não fui avisada. Eu não sabia. Não. Deus dá o escape, Deus avisa antes, Deus chega antes. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos que ter esse temor no coração. Versículo 8. Instruir-te, e ensinar-te, o caminho que deves andar. Guiar-te-ei com os meus
olhos. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai nos instruir, nos dar direção. Meu filho, ó, você aprendeu com o seu erro, né? Tá, então faz assim, ó, eu tô falando pra você andar por aqui, faz assim, não entra nem pra direita nem pra esquerda, ouve a minha voz, tudo que você for fazer, pede a direção pra mim, sabe? Não vai comprando, não vai vendendo, não vai dando a sua palavra em coisas que depois você pode se arrepender. Não, consulta eu primeiro. Deus vai instruindo, vai te ensinando. O que é instrução? Vai te ensinando na caminhada, vai te alertando, vai te mostrando isso aqui é meu, isso aqui não é, vai te instruindo e vai te ensinando. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, até como nós convém a falar, ele nos ensina. Nosso proceder, como a maneira que a gente vai agradar a Deus, o Espírito Santo nos ensina em tudo, glória a Deus. Você pode, uma coisa que eu aprendi, eu e Célia, quando a gente, quando eu vim para Jesus mesmo, eu ia comprar roupa e falava, Jesus, eu vou experimentar, se não for para me comprar, não deixa eu comprar. Faça o cartão travar, faça alguma coisa acontecer, mas se não é para mim comprar, não deixa eu comprar. Porque às vezes a gente, até para comprar, às vezes a gente vai com empolgação. E já aconteceu isso comigo, de eu gostar das roupas, separar, tinha dinheiro na conta e o cartão não passava de jeito nenhum. Sabe, você tenta 3 vezes, a pessoa falou, pode travar, que não sei o que. Eu falei, então deixa. E aí eu entendi, Deus não quer. Entendeu? Então, até nas pequenas coisas, o Espírito Santo está nos dirigindo. Glória a Deus, está nos ensinando. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Eu não sei o que foi que eu fui fazer com o pastor Rogério. A gente estava no mercado, eu e o pastor. E eu falei para ele assim, eu falei, nossa, olha o café, olha o preço do café. Aí ele falou, não, tá muito caro, não vou comprar não. Eu falei, não compra agora não, que a gente vai no outro mercado e lá eu creio que vai estar mais barato. Depois ele falou, não, eu vou levar, porque vai que vão levar. Eu falei, mas deixa, vamos comprar no outro. Aí depois eu falei, então tá bom. Quando chegou no outro, tava muito mais barato. Não. Aí o Espírito Santo falou pra mim, tá vendo, meu filho? Eu te alertei antes, que aqui tava, né, comprar aqui. Mas você comprou, aí eu comprei uma parte lá, comprou outra parte cá. Então aí eu falei pro meu marido, olha bem, como o Espírito Santo nos dirige até nas pequenas coisas. Até nas pequenas coisas ele nos dirige, ele nos ensina, ele nos instrui. Nossa, gente, o Espírito Santo está comigo até aqui no mercado. Olha que coisa linda. Ele se importa com você até no mercado. Então, irmãos, a gente tem que aprender que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco o tempo todo para nos ensinar, para nos guiar. E ele vai nos guiar como? Com os olhos dele, nos protegendo e livrando de todo o mal. Glória a Deus. Vamos ver um exemplo de alguém que cumpriu essa palavra? Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20 em diante. Glória a Deus? Glória a Deus. Tá todo mundo bom de Bíblia. Diz assim, tá falando do filho pródigo. 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Que hora que o filho pródigo resolveu levantar para ir ter com o pai dele? Antes dele levantar e falar, eu vou ter com meu pai, ele teve que cair em si. Esse cair em si significa, eu estou entendendo porque eu não prospero. Eu estou entendendo porque eu estou no meio dos porcos, no meio do chiqueiro, no meio de coisas imundas. Eu estou entendendo porque até para mim comer alguma coisa, eu estou desejando a comida dos porcos porque ninguém me dá nada. Porque eu não consigo prosperar nessa cidade. Concorda comigo, se o filho pródigo prosperasse naquela cidade, ele voltaria para a casa do pai? Não. Não voltaria. Porque quando você está no pecado, não adianta, não vai prosperar. E ele entendeu, eu estou aqui morrendo de fome, querendo comer a comida dos porcos. E na casa do meu pai tem tanta comida.
Na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm do bom e do melhor. E eu tô aqui no meio do chiqueiro, no meio da imundícia, no meio das coisas erradas. Não, eu entendi. Eu entendi o que está de errado comigo. Eu tenho que ir com meu pai. Eu tenho que consertar esse meu erro. Eu tenho que me acertar. Ele caiu em si. Ele acordou. Ele entendeu. Só tem um jeito. Eu tenho que voltar aonde eu deixei meu pai e falar com meu pai e pedir perdão para ele. Glória a Deus. Eu tenho que voltar da onde eu nunca deveria ter saído, que era da casa do meu pai, que era da presença do meu pai, por nada. Por mais que seja diversão, por mais que o mundo mostre algo maravilhoso, não, eu nunca deveria ter saído da casa do meu pai. E olha o que aconteceu, quando ele caiu em si, a Bíblia diz, e levantando-se foi ter com o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o... Por que o pai correu? Por que o pai abraçou? Porque o pai é misericordioso. Glória a Deus. Quem é mãe, todo mundo aqui é mãe. O filho pode cometer o maior erro do mundo, mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Glória a Deus. Então, nós vamos lutar pelos nossos filhos, glória a Deus. Assim é Deus por nós. Deus vai dar oportunidade para nós até o último minuto. Ele vai ter misericórdia de nós. Só que a decisão é de quem? É nossa. Veja, Deus é misericordioso. Deus abraçou e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra... Primeiro, pai, eu pequei contra Deus. Primeira coisa, quando nós pecamos, nós primeiro pecamos contra quem? A Deus. A Deus. Primeiro eu tenho que pedir perdão para Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Me perdoa, Pai. Eu errei. Minha consciência está aqui doendo. E, irmã Lucélia, e como que eu sei que eu fiz algo de errado? A sua consciência vai doer. A sua consciência vai martelar. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado, conserta. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Entendeu? Sua consciência. Por mais você dizer, não, eu não sabia, a tua própria consciência vai dizer diante de Deus, ela sabia, ele sabia. Não tem como a pessoa falar, eu não sabia, era inocente. Não, a consciência vai ser testemunha de você. Não tem como. Olha aí, primeiro, pequei contra o céu, contra Deus, e perante ti, pequei também contra o Senhor, Pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa. Por que o pai falou, servo, traz a roupa aí pro meu filho, traz a melhor roupa pro meu filho. Por quê? Porque quando você peca, você fica nu. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles descobriram é que eles estavam o quê? Nu. Antes eles não sabiam que eles estavam nu. Mas depois que pecaram, viram que eles estavam nu. O filho pródigo saiu vestido, saiu carregado de bens, mas agora ele estava sem as vestes. O que é isso? Porque o pecado, irmão, o que o pecado faz? Ele expõe a sua nudez. Toda pessoa, você pode ver, quando uma pessoa cai no pecado, primeira coisa que acontece é uma vergonha. Uma vergonha para a família, uma vergonha para todo mundo ali na região, todo mundo que conhece. Aí expõe a nudez, a pessoa fica na boca de um, na boca do outro, não é verdade? E é isso que o diabo faz, ele expõe a sua nudez. Ele expõe a sua vergonha. Mas Deus não é de expor vergonha. Deus, ele cobre a nossa nudez. Deus dá veste para cobrir a nossa nudez. Mas o diabo não. Ele tira as vestes e deixa você para ser envergonhado. O diabo quer que você erra, que você comete erros para ser envergonhado. O diabo gosta de envergonhar as pessoas. Gosta de expor a nudez da pessoa. Gosta de expor as falhas das pessoas. Você está entendendo? Porque ele gosta dessas coisas. Ele gosta de confusão. Gosta de fofoca. Gosta disso e não me disse. Mas o pai falou, não, servos, traz a melhor roupa e vista meu filho. Vista ele porque ele está nu. Olha o que o pecado faz. E que mais? E vestiu-o.
E pôde-lhe um anel na... Ô meu filho, por você ter arrependido de coração e você ter voltado, pedido perdão, eu estou te devolvendo a autoridade. Porque quando a pessoa está debaixo do pecado, o diabo amarra a pessoa não tem autoridade. Eu mando o diabo embora, mas já ri da cara dela. Quem é você? Você faz o que eu quero, você faz o que eu mando. O diabo vai rir da cara da pessoa. Porque a pessoa está... A Bíblia diz, vós sereis servo de quem obedece, não é verdade? Se você obedece o diabo, quem vai ser o seu senhor? O inimigo. Mas se você obedece a Deus, quem vai? Você é de Deus, não é verdade? Então, aí é devolvida a autoridade, né, da família, de filho de Deus. E sandália nos pés, que significa ele estava descalço. Deus volta a colocar sandália nos nossos pés, para que a gente anda com proteção, com a proteção divina de Deus, que a gente anda de acordo com o Evangelho de Cristo. Glória a Deus, em nome de Jesus, que a gente anda na santidade, na verdade, e que a gente deixa todas as coisas erradas, todo embaraço. E o que mais aconteceu aqui? E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Quando o pecador se arrepende do seu pecado e confessa e deixa, a palavra de Deus diz que o céu entra em festa quando o pecador se arrepende. A festa no céu quando o pecador se arrepende. E ele diz mais, porque este meu filho, primeiro ele estava o quê? Morto. O pecado faz a pessoa morrer espiritualmente. Este meu filho estava morto, mas ele reviveu, porque ele confessou, ele se arrependeu, ele voltou atrás, ele pediu perdão para Deus, pediu perdão para mim. Então nós temos motivo para comemorar, porque ele estava morto, mas eu agora sou Deus da vida, e quem dá vida para mim e para você é o Senhor Jesus. Ele disse que nos dá vida e vida com abundância. Mas o pecado traz o quê? O salário do pecado é a morte. O pecado vai gerar morte espiritual na vida da pessoa. E o que mais o pai disse aqui? Ele estava morto e reviveu. E ele estava o quê? O pecado faz você perder a direção. Você está no caminho, bonitinho, só avançando. O diabo faz você fazer isso aqui, ó. Aí você entra num labirinto que depois nem você sabe como sair desse labirinto. Você olha para um lado e não sabe como sair. Você olha para um lado e não sabe como sair. É só Deus mesmo para tirar você daquele labirinto. Você está entendendo? É isso que o pecado faz a pessoa ficar perdida. E aí diz, e foi achada. Glória a Deus. Oh, aleluia. E começaram o quê? A se alegrar. Glória a Deus. Então, irmãos, há festa no céu quando alguém se arrepende. E aí, irmãos, Davi, por isso que Davi estava triste naquela situação, mas quando ele confessou o pecado dele e tudo, ele voltou a se alegrar, voltou a louvar, voltou a adorar a Deus, voltou a orar, e Deus respondeu a oração dele, e Deus respondeu, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, e vou te guiar com os meus olhos. Glória a Deus. Então é isso que Deus está falando para mim e para você. Às vezes você fala, não, irmão, sério, eu estou bem, graças a Deus, eu estou muito bem. Só que Jesus disse, né, que no mundo tereis o quê? Aflição. Você nunca sabe o dia que vem uma tentação, o dia que vem uma aflição, não é verdade? Então essa palavra é para quê? Para fortalecer o nosso coração, para a gente guardar ela dentro do nosso coração e também para a gente levar ela adiante. Para quem? Para quem está perdido, para quem está morto aí e precisa ser achado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde, está sendo entregue em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar?